Oi, amigos do Coisa de Doida. Estamos aqui para mais um programa. Hoje, primeiro, eu vou começar dando um feedback do meu programa, né? Que semana passada a gente teve a Sabrina, que é a nutricionista. Conseguimos conversar um pouco mais sobre o programa. Então, como é que tá? Faz um mês que eu comecei o programa e amanhã eu tenho a minha consulta de retorno. E o que aconteceu? Eu consegui perder peso, mesmo sem fazer controle calórico, né? Não com quantidade, mas a qualidade da alimentação, consegui perder peso. Quando eu comprei essa saia aqui, ela estava bem justa e hoje eu já consegui botar e estou feliz dentro dela. O que está me faltando? Disciplina. Eu não estou conseguindo caminhar, tá? Que eu tenho que caminhar, não estou conseguindo caminhar. E não consegui preencher os formulários ali do programa, e ela vai me dar uma xingada, mas enfim, então eu estou precisando de disciplina. E vamos aproveitar esse gancho. Quem é que está com a gente hoje aqui? É a Tamisi, tá? Que eu conheci através da Maria, minha filha, que era colega do Tiago, que é filho do marido dela, e irmão da Liz, que é a coisa mais bonitinha, a filha dela é um amor. Então a Tamisi hoje vai nos falar sobre meditação, né? Como é que meio que funciona, né? Que é uma das formas que pode trazer benefícios pra gente, né? Tanto na menopausa quanto na vida toda, né? Hoje a meditação já está sendo usada como uma ferramenta até pela psiquiatria, né? Tem um programa aí do SUS que está usando a medicação como uma forma de tratamento de transtornos psiquiátricos. Então, Tamisi vai nos falar tudo sobre meditação. Vamos lá. Olá, pessoal do Coisa de Doida. Olá, Bia. Obrigada pelo convite. Primeiro eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei até a meditação, né? Então, um dia eu acordei assim, pensei, eu quero aprender a meditar. Daí eu joguei ali na internet locais para meditar. E daí ele me deu aquela listinha, né, que veio. Daí eu escolhi o que era mais próximo da minha casa e que eu sabia onde é que era. Sabia onde que era a tua casa? Em Maceió. Eu morava em Maceió. Tá bem. Daí eu procurei e peguei o endereço e fui. Quando eu cheguei lá, eu não sabia nada de meditação. Foi bem assim mesmo. Eu queria aprender a meditar. E daí eu fui. Quando eu cheguei lá, era um centro. É um centro. É um centro que oferece, além de meditação, estudo. E no dia que eu fui, era assim, era uma prática que no início era meditação e depois passava para o estudo. Eu fiz toda a prática, fiz a meditação, fiz o estudo e no final eu fui lá com a minha listinha imensa de perguntas e de dúvidas para o facilitador. Então eu fui perguntar, né, como é que era, o que eu poderia fazer, como é que eu podia começar, que eu não sabia nada, que aquele era o meu primeiro contato com a meditação. E ele foi muito maravilhoso, assim. É uma pessoa de um coração muito generoso, né? E abriu pra mim tudo que ele sabia sobre meditação. Tudo que ele sabia, não, tudo que ele sabe sobre meditação, que é bastante coisa. Então, ele me deu tudo aquilo que eu precisava naquele momento e posterior também. Porque eu segui frequentando o centro e segui tirando as minhas dúvidas. Quando eu tinha alguma dúvida que eu não podia ir na prática, eu enviava um e-mail e daí ele me respondia. E isso foi fundamental no meu caminhar, porque sem essa orientação eu não teria conseguido seguir com a meditação, né? Porque como vocês estavam falando, hoje a gente ouve um amigo falando sobre meditação, a gente ouve no trabalho, a gente liga a TV e tem gente falando sobre meditação, né? Mas até poucos anos atrás não tinha isso, né? Então, ter essa orientação, uma pessoa que te diga como é que faz, como é que é a prática. A ideia que a gente tinha de meditação é de uma pessoa fazendo né? É assim, uma coisa completamente longe, lá na Índia, né? Essa coisa mais perto da gente não existia, né? Rio Ganges, assim. Exatamente. Culturalmente, essa prática ela não está inserida na nossa sociedade, né? No nosso país a gente não tem isso. A nossa mãe não medita, o nosso pai não medita, os nossos tios não meditam, né? A minha mãe meditava, ela tinha uma meditação cristã que foi introduzida pelo padre Raupi. Então ela tinha um grupo de 5 horas, assim, todas da idade dela. Elas dormiam, era uma beleza, era uma meditação descansativa. Então, assim, né, eu tive um contato, assim, porque minha mãe, que é uma pessoa super religiosa, né,
fazia essa meditação cristã. Então, assim, eu tive um pouquinho do contato. Elas dormiam bastante, mas era bom, era uma hora de descanso, assim, né? Pra elas era maravilhoso, ótimo. Saíam renovadas ali, né? Energias recarregadas. Sim. Então, é mais ou menos isso. A ideia que a gente tem na nossa cultura é de que a meditação é isso, né? Tu senta lá, uma pessoa assim, fazendo né? E assim, na verdade, a meditação, ela é uma prática muito antiga, né? Mas não é uma prática aqui ocidental, né? Ela é oriental, uma prática oriental, né? Então lá as pessoas têm isso, né? Os pais meditam, as crianças meditam, todo mundo medita, né? Então é uma coisa natural, né? Tá inserida no contexto daquela sociedade. Na nossa, não. Né? Por isso que quando a gente ouve falar de meditação, a gente ainda tem muito isso, assim, isso não é pra mim, Sim. né? Eu não consigo, é muito longe da minha realidade. Eu sou uma pessoa muito agitada, eu não vou conseguir, né? Então, assim, como é que eu era quando eu cheguei na meditação, né? Eu era uma pessoa extremamente agitada. Sim. Extremamente agitada, trabalhava 3 horários, tinha uma vida super corrida, né? E, então, assim, é possível, né? Assim como foi possível pra mim, é possível pra qualquer pessoa. É um estado natural da nossa mente que a gente vai acessar, né? Então a gente aprendeu que precisa estar o tempo inteiro com a mente funcionando, com o corpo funcionando, né? E na verdade não necessariamente precisa ser assim, né? A gente pode também parar e silenciar um pouco, porque esse parar e silenciar vai trazer pra gente detalhes sobre a gente mesmo, que na agitação a gente não consegue perceber, né? Então se eu não praticar esse nobre silêncio, dificilmente eu vou conseguir perceber isso, né? Porque uma coisa que aconteceu comigo e que acontece com quem pratica meditação é que a gente começa a perceber a liberdade que a gente tem de caminhar diferente, sabe? A gente vive no automatismo das emoções. Então, assim, acontece alguma coisa, brota uma emoção e a gente já... responsividade. A gente vai lá e responde. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, dificilmente tu vai encontrar uma pessoa que nunca passou pela situação de eu tava numa situação e daqui a pouco, eu xinguei alguém. E no mesmo momento eu já me arrependi, né? A pessoa foi na emoção, né? Ela foi simplesmente nesse automático, né? Brotou, sei lá, uma raiva e a pessoa foi lá e na mesma hora respondeu aquela raiva, né? Eu precisava fazer isso porque eu tava com raiva, né? Mas não, a gente consegue perceber que existe um espaço entre esse brotar da raiva e a ação que eu vou fazer correspondente a isso. Então, eu crio uma liberdade de responder xingando, não xingando ou de não responder, né? Eu começo a acessar esses espaços e isso traz uma liberdade e uma leveza para nossa vida que é muito grandiosa e enriquecedora, né? Tu imagina assim que tu vai poder acessar esses estados. Claro que isso é um processo muito particular, né? Algumas pessoas vão conseguir fazer isso mais rapidamente, outras vão precisar de mais tempo, né? Mas a gente consegue ter isso, consegue acessar esses espaços que hoje em dia é tão importante, né? Socialmente a gente tem um movimento assim de muita conturbação, né? Da gente estar sempre achando que precisa responder o outro, eu preciso revidar alguma coisa que alguém fez comigo, né? E não necessariamente funciona assim. Sim, né? a gente não consegue mais suportar o silêncio, né? Até o próprio movimento da internet, né? Que é tudo muito rápido, né? Os silêncios, eles não são tolerados, nem internamente, nem externamente. Então, assim, quem faz terapia ou quem fez psicanálise, quando se estabelece aquele silêncio constrangedor entre o paciente e o terapeuta, né? É aquele, no primeiro momento, é aquele incômodo, né? Como se o silêncio tivesse que ser preenchido, né? Como se eu não pudesse estar aqui contigo, né? Enfim, jantando, tomando um chá, e daqui a pouco se estabelecesse um silêncio. Isso. Né? O silêncio, para muita gente, assim, pra gente, às vezes é perturbador. Exatamente. A gente se perturba com o silêncio, a gente se perturba com a possibilidade de existir silêncio. Sim. Né? E o silêncio, na verdade, é simplesmente a ausência de som, né? Sim. Não tem som.
mas o silêncio em si, ele não é perturbador, né? O que eu posso fazer então nesse silêncio, né? Eu posso parar e começar a me observar, né? Por que eu fico tão perturbado no silêncio, né? Por que eu preciso preencher alguma coisa, né? Sim. Então, assim, é como tu tá falando, pra que preencher? Né? Se questionar até por que eu preciso preencher, por que eu acho que eu preciso preencher o espaço de silêncio, né? Por que o silêncio me causa esse medo? Esse constrangimento, Sim. Né? Agora tudo silenciou. Né? E agora, o que a gente faz, né? O que também é compreensível pelo movimento que a gente tem. Tu falou, né? Da internet, esse movimento de rapidez. Tudo precisa acessar muito rápido. Então eu jogo eu jogo uma pergunta ali no meu celular, num buscador, e eu quero que ele já me dê a resposta rapidamente, né? Então eu mando uma mensagem para um amigo meu, eu quero que ele me responda rapidamente, né? Então a gente faz esse movimento de achar que as coisas precisam ser sempre aceleradas, né? E esse acelerar das coisas, esse nosso acelerar, ele tá tirando da gente essa possibilidade de pensar um pouco sobre as nossas ações, né? Sim. Eu acho que isso, assim, né? A gente não consegue mais parar e prestar atenção nas coisas que a gente vem fazendo. A gente só vai fazendo. Assim, então a meditação, até uma coisa assim que eu nunca tinha parado para pensar, é uma forma de autoconhecimento, assim, também. Sim, também. Além dessa coisa de tu acalmar a mente e tal, também é uma forma de tu te auto-reconhecer. Sim, tu vai começar num silêncio. Tu vai olhar pra onde, né? Tu vai olhar pra ti. É pra dentro que tu vai olhar, né? Então é isso, tu vai começar a te perceber de uma outra maneira, perceber os detalhes que a agitação não te permitem perceber, né? Olhar pra mim, perceber como é que eu fico no silêncio, né? Ou até mesmo, a gente tem aquela ideia do esvaziar a mente na meditação, né? Sim. E na verdade não seria bem esvaziar a mente, né? A gente não tem como botar a mão lá dentro, puxar tirar tudo e largar fora, né? Sim. Não é bem isso. Então, assim, essa ideia que a gente tem, um pouco também daquela ideia que a gente tem de sentar com o Rio Verde atrás, é uma ideia que existe, né? Que surgiu assim em algum momento, que ela existe, mas que a meditação não é o esvaziar da mente, né? Não é um estado que tu vai acessar. Isso, às vezes, é um obstáculo para as pessoas buscarem a meditação. Eu tenho que esvaziar a mente, eu tenho que esvaziar a mente, eu tenho que esvaziar a mente. Eu não consigo esvaziar a minha mente. Eu penso o tempo inteiro. Sim. Então, na verdade, não é esvaziar a mente, né? É começar a aquietar essa mente, né? A deixar que essa mente repouse nesse nobre silêncio, né? Sim. Parar um pouquinho, né? Isso não vai acontecer assim, eu vou parar agora e vai se estabelecer um estado de meditação. Não, é aquilo que eu estava falando, é um exercício, a gente precisa praticar. Né? É como uma atividade física. Sim, aí é importante ter alguém para te ajudar nesse exercício de... Eu particularmente acho que é essencial ter uma pessoa para te orientar na meditação, né? Porque a gente também tem esse movimento de achar que a gente vai buscar, por exemplo, eu vou botar na internet e vai me aparecer lá os 3 passos para meditar, alguma coisa do tipo, né? Sim. E na verdade é legal a gente ter esse contato com a pessoa que tem a experiência, que já pratica mais tempo, que vai poder nos dizer, porque tem dúvidas se jogar na internet, você não vai conseguir uma resposta. Até porque agora uma coisa que me ocorreu, uma coisa é tu tá ali com o computador na frente, né? Que tu vai ali, tu te levanta, tu volta, né? Quer dizer, o computador vai falar e tu tá com uma outra pessoa, tu já vai exercitar a própria questão do silêncio, do nobre silêncio. Sim. Né? Então a importância de tu também conseguir partilhar essa experiência. Né? Isso, completamente. Porque além da pessoa te orientar, quando tu procura um espaço de meditação, geralmente acontece coletivamente, esse coletivo vai enriquecer a tua prática, né? Porque as pessoas vão levar dúvidas, vão levar questionamentos, vão levar dificuldades, e todas essas coisas são as tuas dificuldades, né? Então tu vai poder, com aquele coletivo, aprender e fortalecer a tua prática, né? Então, num primeiro momento, claro que depois a pessoa precisa inserir isso, de fato, na rotina, né? Então, inserir isso na rotina coletivamente é mais difícil, mas no primeiro momento, buscar um espaço, e mesmo que depois consiga inserir isso na tua rotina, eu acho que a prática coletiva, ela é maravilhosa, ela é enriquecedora e, num primeiro momento, é essencial. Sim. Eu ficaria a noite inteira conversando com a Tamise, porque ela é uma pessoa que passa uma paz
espaço pra gente, é muito bom, mas a gente não tem tempo. Então, assim, eu vou propor que a gente faça um outro programa com a Tamires para continuar esse assunto, que é muito legal, tá? que eu gosto muito. Vou colocar na descrição do vídeo o espaço que a Tamires... Eu facilito uma que ela facilita a meditação, que tem o nome de Jeba Gravataí, Jebe Gravataí, tá? E vou colocar o e-mail ali. Sim, tá? Vou colocar Daí vocês podem entrar em contato com o espaço através desse e-mail. Isso. E se quiserem também fazer perguntas ali para o nosso e-mail, né? Que é biacoisadedoida@gmail.com, eu também posso repassar as perguntas. Então, eu queria agradecer Obrigada. muito, muito, muito a Tamires e dizer que foi muito bom para mim, que eu vou ter uma noite boa e que eu vou começar a meditar, vou procurar esse espaço para meditar. E depois a gente vai fazer um relato da Bia contando como é que foi não mais tão coisa de doido, ou quem sabe coisa de doido, bem coisa de doida meditando. Então, tchau para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada e não esqueçam de curtir e se inscrever no vídeo. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.